Aqui eu tenho um período simples, aqui eu tenho um período simples, aqui eu tenho um período composto formado por uma, duas, três orações. Aqui eu tenho um período composto formado por uma, duas orações. Aqui eu tenho um período composto também formado por uma, duas orações. Agora, o que vocês podem observar de diferente entre os períodos simples e os períodos compostos? Quando eu tenho período simples, eu não tenho duas orações para emendar uma na outra. São frases simples, como o próprio nome diz. São frases verbais, porque tem verbos, e são simples. Mas aqui eu tenho outras orações que se encaixam na primeira. Ontem fomos ao shopping, vírgula. Vou encaixar a segunda oração. Compramos meu presente e depois fomos à pizzaria. Então, reparem que esse ele está unindo a segunda oração com a terceira oração. Esse ele tem o papel de somar, de unir orações. Isso aqui é uma conjunção, uma palavrinha que pode unir orações. Ela está unindo a segunda oração com a terceira oração, me dando uma ideia de soma de coisas que a família fez. Foi ao shopping, uma coisa. Comprou o presente, duas coisas, e depois foram jantar, três coisas. Eu estou somando informações. Então, esse E é uma conjunção que une as orações. Então, ela formou um período composto porque ela uniu três períodos simples, três orações. Então, formou um período grande composto. Começou com letra maiúscula e terminou com ponto final. Vamos ver essa segunda. Estudei muito para a prova, mas não fui muito bem. Eu tenho uma oração e eu tenho a outra oração. E unindo essas duas orações, eu tenho mas. Só que esse mas, entre elas, ele não está me dando uma ideia de soma igual ao E. Ele está me dando uma ideia de coisas contrárias que aconteceram. Contrárias, adversas, diferentes do que se era esperado. Se eu estudei muito para a prova, o esperado é que eu fosse muito bem, mas aconteceu algo inesperado, houve uma mudança, uma coisa contra, uma contrariedade, mas não fui bem. Esse mas, ele é fundamental entre estas duas orações, porque ele está funcionando como essa probabilidade não deu certo. Eu estudei muito para a prova, mas eu não fui bem. Então, esse mas está mostrando que não fui bem é uma ideia contrária a estudei muito para a prova. Então, é uma conjunção também. Essa é uma conjunção, essa é outra conjunção. Só que essa conjunção também está entre duas orações, porém ela dá uma ideia contrária. Uma é contrária à outra. Aqui não, aqui está somando informações. Aqui tem uma ideia de contrária. Não vou brincar hoje porque estou de castigo. Novamente, não vou brincar hoje é uma oração, estou de castigo é outra. Mas eu tenho entre essas duas orações mais uma conjunção, que é o porquê. Esse porquê está explicando por que eu não vou brincar hoje, porque eu estou de castigo. É outra conjunção, só que essa daqui é explicativa. Então, nós temos conjunções que somam informações, conjunções que adversam, mostram ideias contrárias e conjunções que explicam.
explicam. A segunda informação explica a primeira. A segunda explica a primeira. Por que eu não vou brincar? Porque estou de castigo. A segunda está explicando a primeira. Recapitulando. Período simples é formado por um verbo ou uma locução verbal. O ponto final indica que o período terminou. O período composto é formado por 2 ou mais verbos ou locuções verbais. A vírgula ou ponto e vírgula indicam que o período ainda não terminou. O período simples e composto. O período pode ser simples, quando encerra apenas uma oração. 3 paixões governaram minha vida. Um verbo só, período simples. Vou trabalhar cedo amanhã. É um período simples, apesar de ter 2 verbos, porque lembra, é uma locução verbal. Se eu fosse trocar por um verbo só, seria trabalharei cedo amanhã. E o composto, quando encerra mais de uma oração. Anseio aliviar, isso aqui é uma locução, o mal, mas não posso e sofro. 1, 2, 3 orações. Olha essa oração aqui feita de uma palavrinha só. Olha o e, olha aquele e importante. Olha o mas importante. Vi, vim, vi e venci. 3 verbos. E o ezinho ligando eles. Uma oração, 2 orações, 3 orações. Período composto. Certo? Então vamos lá. Só exemplo aqui. Vamos conhecer quais são as conjunções coordenativas. As conjunções. Tem conjunções coordenativas e tem conjunções subordinativas. Hoje a gente vai estudar só as coordenativas, tá? Então, olha aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de conjunções. E aqui a gente tem as principais conjunções, as aditivas. Olha o e, o nem, o mas também junto. Não é separado, aqui é o mas sozinho, aqui é mas também. Temos a adversativa, que é aquela de ideia contrária, então aqui as palavrinhas. Tenho a alternativa, quando eu falo ou, ora, ora. Conclusivas, quando eu tenho portanto, logo, por isso, pois, que aparece posposto ao verbo, depois do verbo. E explicativa, que é o porquê, o que, o pois, quando aparece antes do verbo, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos